Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira. Aqui Fausto Oliveira com vocês novamente. Hoje o nosso convidado nas entrevistas aqui do nosso canal é o professor André Nassif, do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense. Ele é um grande especialista em macroeconomia e especificamente naquela estruturação toda que começou a acontecer a partir dos anos 90, em que a economia brasileira, a partir do Plano Real, ganhou uma nova cara. Hoje nós vamos conversar sobre um dos pontos principais daquela estruturação dos anos 90. É uma história antiga, mas que conta muito de onde nós estamos até o momento. É o regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação é uma sistemática utilizada em vários países do mundo para controlar as suas inflações de preços ao consumidor, né? E aqui no Brasil ele adquiriu uma certa faceta. Então vou começar perguntando aqui para o professor o seguinte: professor, regime de metas de inflação começa no Brasil em 1999, né? O Plano Real não tinha o regime de metas de inflação até então, ele era uma combinação de ancoragem monetária, ou seja, taxa de juros que, né, sempre foi muito alta, né? E uma ancoragem cambial, que era a paridade, né, do dólar com o real na faixa de 1 para 1. Ocorre uma crise em 1999, o senhor pode me corrigir se eu estiver contando aí a história com alguma imprecisão, ocorre uma crise e a partir de 1999 se estabelece um regime de metas de inflação para fazer o controle dos preços e aí que se coloca mais um pé no chamado tripé macroeconômico do Brasil. Passaram-se aí 20 anos e a inflação brasileira é controlada. É praticamente hoje uma ameaça, a inflação alta é uma ameaça extinta. Por outro lado, houve custos, né? Houve um câmbio sobreapreciado por bastante tempo, houve uma taxa de juros que permaneceu muito alta durante muito tempo. E aí eu pergunto ao senhor, então, passando-lhe a bola: o regime de metas de inflação, tal como ele foi concebido, continua válido, na sua opinião? Bom, no caso, a questão, o regime de metas de inflação é um regime de política monetária que foi introduzido pelo início, final dos anos 80, início dos anos 90, acho que o primeiro país a introduzi-lo foi a Nova Zelândia, né, e ao qual se seguiram, né, outros países foram paulatinamente aderindo ao regime de metas. Hoje, se não me falha a memória, há cerca de 27 países, ou seja, não são tantos países assim no mundo inteiro, que adotam o regime de metas de inflação explícita, porque a maior parte dos países podem até os seus respectivos bancos centrais terem uma determinada meta implícita que não é divulgada explicitamente ao público. O próprio Banco Central americano faz, o Fed, mas não tem um compromisso inarredável de que a inflação naquele ano tem que seguir aquela meta, é completamente diferente. No caso brasileiro, você me pergunta, quando foi introduzido o regime de metas de inflação, foi introduzido num período de grande turbulência, ou seja, foi logo depois do ataque especulativo, né, que começou no início de 98, que levou, né, a taxa de câmbio brasileiro, o real, então, teve uma super, né, depreciação, que levou, que a gente chama de overshooting, que isso mais, né, do que a taxa de câmbio de equilíbrio de longo prazo. Então, eu acho que foi funcional a introdução do regime de metas de inflação explícita naquele período, principalmente para ajudar, né, para usar o jargão, né, dos economistas do mercado financeiro, a ancorar, né, expectativas naquele momento. Bom, por outro lado, é importante lembrar que o regime de metas de inflação, à medida que alguns países foram paulatinamente introduzidos, né, ele tem, digamos, uma espécie de background teórico, né, que o ampara. Na verdade, o regime de meta de inflação é um subproduto do monetarismo pós-Friedman, de que, primeiro, né, a inflação é sempre, em qualquer lugar, para parafrasear a famosa linguagem do Friedman, um fenômeno monetário. Portanto, ela é sempre causada por excesso de demanda, né? E, na verdade, quando o Friedman postula que a inflação é sempre um fenômeno monetário, ele, consequentemente, ele está advogando normativamente, né, como sendo contrário ao uso da política monetária para ter o objetivo que não seja o objetivo de manter a inflação baixa e sob controle. Ou seja, a política monetária, segundo o Friedman, não deveria ser usada para estimular
nível de produto real, crescimento e emprego da economia. Portanto, totalmente diferente da perspectiva keynesiana. A perspectiva keynesiana, a política monetária deve realmente ter uma preocupação com a inflação, principalmente quando você está próximo ao pleno emprego ou já no pleno emprego, mas com nível de capacidade ociosa, desemprego, de fatores, em especial de força de trabalho muito grande, a política monetária deve ter ser um papel. Mas o Friedman argumentava, citando a ele, que mesmo que no curto prazo, ao usar a política monetária, com o objetivo de estimular o emprego, o crescimento, isso fosse factível, fosse possível, no longo prazo, o que acontecia e que isso desancorava expectativas, e a redução do desemprego, portanto, o benefício de redução do desemprego que você ganhasse no curto e no médio prazo, era todo diluído com a aceleração da inflação no tempo. Então, veja, em Keynes, o Keynes aceitava que se você tivesse próximo ao pleno emprego, e se a política monetária, digamos, aumentasse a quantidade de moeda, estimulasse o crédito, reduzisse os juros nominais, fazendo com que, dado o nível de preço, os juros reais caíssem, e isso reduzisse o nível de desemprego e estimulasse o produto, os keynesianos aceitam que é possível até que o nível de inflação saia de um patamar para o outro. Então, digamos que eu esteja num nível mais ou menos de inflação estável, em torno de 3,5%. Ao fazer isso, os keynesianos postulam, você sai de 3,5% e vai para 3,7%, 4%. Mas o Friedman argumentava que não é só o nível que muda, mas ele acelera no tempo. Sai de 3,5%, vai para 4%, 4,5%. Então, isso, realmente, se o Friedman tivesse razão, de fato, a política monetária não deveria ser usada. Mas isso não é sempre verdade, depende muito da conjuntura econômica. Ou seja, afinal de contas, então, o que é curioso, então, é que é importante ressaltar que, teoricamente, o regime de metas de inflação ele está muito preso a um cânone mais ortodoxo, ou seja, pós-friedmaniano, ou seja, ligado, por exemplo, depois, mais adiante, à teoria de expectativas racionais do Lucas, que vai mais radicalmente ainda do que o Friedman, praticamente não aceitar que a política monetária tem efeito quase dificilmente, mesmo no curto prazo, porque os agentes econômicos seguiam por expectativas racionais, então, pelo conjunto de informações que eles têm disponíveis, eles conseguem, na média, acertar o que vai acontecer no futuro. Ou seja, se o Banco Central, por exemplo, reduz os juros e o público, os agentes racionais, percebem que ele está fazendo isso, não para manter a inflação na meta, para estimular o produto, como eles são guiados por expectativas racionais, eles logo perceberão que não está havendo nenhuma mudança de preço relativo, em especial os empresários, que o faça expandir a oferta. Então, a oferta fica inalterada, você teria só mais inflação. Quer dizer, então, portanto, o regime de metas de inflação é mais ou menos um subproduto disso aí. Mais adiante, e aí talvez eu faça um paralelo aí com a questão de como é que se opera o regime de política monetária nos Estados Unidos. Ele se opera pela chamada regra de Taylor, que é uma regra de política monetária muito conhecida, e tem esse nome por conta do economista John Taylor, não sei se ele era de Stanford, não me lembro de qual universidade que ele era. O Taylor, no início dos anos 90, ele, mais ou menos, mapeando a prática da política monetária do Fed, ele percebeu que o Fed, pragmaticamente, quando manejava a taxa de juros, ou melhor, quando maneja a taxa de juros, continua sendo assim, ele simultaneamente está olhando para duas variáveis fundamentais. Quanto a inflação, ou a expectativa de inflação se afasta da meta, e o hiato do produto, ou seja, quanto o produto da economia, o nível de PIB efetivamente observado, se distancia do PIB potencial, ou seja, daquele PIB que seria capaz de levar a economia ao pleno emprego. Ou seja, pela regra de Taylor, o Taylor postulava, quando, por exemplo, o Fed percebe, dado o hiato do produto,
que a inflação está se afastando muito de uma meta implícita que o Fed quer alcançar e que acha que seria uma taxa de inflação de equilíbrio de longo prazo, ainda que o Fed não tenha compromisso com meta, se a expectativa de inflação ou a inflação observada se distanciar muito dessa meta, o Fed vai e aumenta o Fed Fund, ou seja, a taxa de juros base americana. Mas, se por um lado, dado a meta e a expectativa de inflação, se há, por exemplo, um aumento de desemprego indesejável que possa gerar custos sociais muito elevados, o Fed vai e reduz a taxa de juros. Quer dizer, isso é prova de que o Fed, né, isso, em geral, é a função de reação, né, do Banco Central, ele, em geral, exerce, ou seja, faz uma prática de política monetária não presa a um regime de meta de inflação explícita, mas mais pragmático, em que, simultaneamente, o objetivo de alcançar o pleno emprego e também o objetivo de manter a inflação sob controle são ambos, né, desejáveis e perseguidos pela política monetária americana. Ainda assim, o Lance Taylor, não o John Taylor, o pai da regra de Taylor, que é o ortodoxo, mas o Lance Taylor, que é um economista estruturalista keynesiano, atualmente da New School for Social Research, né, onde lá estudaram a Laura Carvalho, Nelson Barbosa, mas que foi do MIT no passado, ele comenta num livro recente, né, que é mais ou menos assim, replicando o que ele diz, né, no livro. Olha, o John Taylor acabou vendendo, né, ao Fed, né, a ideia de que a política monetária deveria ser operada assim. E aí o John Taylor, porque tem uma função, uma equação matemática, em que ele coloca lá a regra, né, então tem, digamos, um alfa, né, inflação esperada menos, a inflação menos a inflação esperada, mais um beta, o PIB observado menos o PIB potencial. O Taylor, além disso, estimou econometricamente que o peso que o Fed dava, talvez, ao controle da inflação era um pouco maior que o peso dado ao gap do produto. Isso no paper original. Mais recentemente, ele sugeriu que o Fed ampliasse o peso concedido ao objetivo de alcançar o pleno emprego. Porém, o Lance Taylor também comenta nesse livro que o problema da regra de Taylor, que mais ou menos os países que operam o regime de metas de inflação, mas operam no nível menos ortodoxo que o Brasil, quero dizer, em que tentam, de forma mais clara, fazer com que a política monetária alcance os dois objetivos, e não só assimetricamente dando um peso, como tem sido o caso do Banco Central brasileiro, muito maior ao objetivo de perseguir a estabilidade de preço. Lance Taylor comenta, olha, o problema do regime de meta, da regra de Taylor, desculpa, é que se a inflação é um problema de excesso de demanda, a regra de Taylor, ou talvez o regime de meta de inflação, fosse um regime mais do que adequado. Por quê? Porque toda vez que a demanda, né, efetiva crescesse acima do crescimento do produto potencial, você vai ter uma inflação claramente causada por excesso de demanda. Os juros aumentam, de modo que a demanda cai, né, convergindo para o produto potencial. Se o crescimento da demanda efetiva está abaixo do produto potencial, né, os juros caem, levando a economia para o pleno emprego. Quer dizer, o regime de meta de inflação e a regra de Taylor, portanto, argumenta Lance Taylor, né, simplesmente ajudaria a manter o PIB em torno do potencial sem comprometer o objetivo de descontrole da inflação a longo prazo. Porém, se a inflação não é um problema de demanda, mas é um problema de choque, digamos, um choque de oferta de uma commodity, do petróleo, ou um choque de câmbio, como tem sido o caso recorrente do Brasil, se o Banco Central aumenta os juros, né, para evitar o que a gente chama, o Friedman chamava de second round effects, os efeitos secundários emanados do choque, como a inflação não é causada por excesso de demanda, o custo social, ela desinflaciona, a inflação vem para a meta, mas o custo social da desinflação é enorme, porque você vai causar
um aumento do desemprego maior que seria necessário se você tivesse outros instrumentos inflacionários por um tempo muito maior. Perfeitamente. Ficou claro, então, exatamente por que é que, quer dizer, não por quê, mas digo, de que isso tem sido um dos elementos que levou o Brasil, após aí a crise de 1999, a uma situação de crescimento cronicamente baixo, né? Onde nós temos um período curto de prosperidade, né, digamos assim, em função muito também do superciclo dos preços internacionais dos produtos primários que nós exportamos. Mas aquele momento acho que ficou isolado ali na história e mais ou menos a crônica tem sido essa, realmente, de controle via juros, né, de uma inflação que realmente ficou controlada, mas há um custo, como o senhor explicou, né, de manutenção muito precária de níveis de emprego. Para concluir aqui o raciocínio da entrevista, eu queria perguntar para você, André Nassif, sobre os canais de transmissão. Existe uma discussão sobre como, afinal de contas, uma política monetária, né, que vai usar a taxa de juros para interferir, né, na inflação de um país, através de que canais essa força chega até o preço, né? É pela expectativa dos agentes econômicos? É pela demanda propriamente dita? Qual a sua visão sobre essa discussão dos canais de transmissão da política monetária? É uma coisa, basicamente, não é muito complexo. Quer dizer, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros nominal que ele quer, ele não tem o controle sobre a taxa de juros real, né? É aquela nominal eliminada a inflação do período. Mas o que ele quer, efetivamente, quando ele aumenta a nominal, é que a taxa real aumente. E, evidentemente, quando ele aumenta a taxa nominal, dado o nível de preço, quase que a transmissão para a taxa real também é fazer com que a taxa real aumente. Ora, o que ele quer com isso? Que a demanda agregada caia. Né? Porque a inflação ela não cai por milagre. A transmissão é sempre, né, na maior parte dos casos, de aumento dos juros nominais, que se transmutam em reais, para que a demanda agregada caia. Agora, a questão é que os canais de transmissão você pode ser diretamente via demanda agregada, pode ser via canal de expectativa, que é a questão de que quando os juros aumentam, né, você tem o público, né, acredita, né, em especial os empresários, que eles vão ter perda das vendas, então isso pode fazer com que eles mudem, né, as suas posições, as suas estratégias de preço, ou seja, talvez evitando aumentos preventivos de preço. Você tem também um outro canal que é extremamente importante, que é o canal da taxa de câmbio. Quer dizer, num país que é extremamente aberto ao fluxo de capitais, isso, quando a taxa de juros aumenta, tudo mais constante, em geral você atrai excesso de capitais externos para o país, em especial capitais de natureza mais especulativa, a moeda nacional aprecia, quer dizer, fica mais valorizada em relação a moedas, ou dólar, o que quer que seja. Isso acaba também contribuindo para a desinflação, para trazer inflação para a meta. Porque quando a moeda aprecia, sobrevaloriza em relação ao dólar, primeiro, você tem um barateamento dos produtos importados que pressionam os monopólios e oligopólios domésticos a reduzirem preços. Ou mesmo a ameaça de importações ou a ameaça da competição externa. Então, isso acaba... E o problema é que nós fizemos um trabalho recente, que está até em análise ainda numa revista internacional, ainda não tivemos a resposta, já teve a primeira rodada, os referis pediram algumas mudanças, e nós fizemos um modelo econométrico avaliando, né, dentre esses canais, qual é o mais eficiente efetivamente. O modelo econométrico de função-reação, que a gente chama de modelo VAR, né, ele mostra que o canal principal de transmissão é o canal do câmbio. Ou seja, quando os juros no Brasil, nós fizemos para a experiência brasileira, pegando o período de 99 até onde iam os dados mais recentes. Quando os juros no Brasil, quando o Banco Central adentra um ciclo de aumento da taxa de juros, o principal canal é via apreciação do câmbio. Então, isso quer dizer que, ao fim e ao cabo, a inflação vem para a meta muito mais por conta do câmbio, ou seja, da apreciação da sobrevasão, se quiser, dar o efeito do juro para o câmbio, do que diretamente
é por conta do efeito, né, da taxa de juros diretamente. Em geral, o Banco Central se locupleta, né, que a inflação veio para a meta, é muito baixa, por conta, né, da credibilidade. Talvez esses dados mostram, nós estamos falando do período de 99 e 2010. Será que essa mesma conclusão seria válida para o período recente? Talvez menos, e aí poderia ter um contra-argumento. Mas como se a partir de 2015 você teve uma tendência de maior depreciação do real? Mas depois de 2015, né, nós tivemos uma situação totalmente fora da curva, né, que caracterizou o período de 99 e 2014, que foi uma economia altamente em contexto depressivo, ou seja, com hiato de produto negativo, uma taxa de desemprego na estratosfera. Quer dizer, quando você tem um nível de ociosidade de desemprego muito alto, né, quem traz a inflação para a meta, mais até do que o fato de que foi só a credibilidade, eu não estou reduzindo o papel do Banco Central e o trabalho do Banco Central recente, mas eu estou colocando que é preciso levar em conta que um fator muito importante para a desinflação do Brasil nos últimos 3 anos foi a própria recessão crônica, ou a grande recessão. Sem dúvida. É a ociosidade que se seguiu no período posterior. Isso me levanta uma pergunta, professor, e eu queria com ela já encaminhar o encerramento, né, da nossa entrevista, que é a seguinte: se o seu estudo estiver correto, isso indica, então, que nós, uma vez que voltemos a crescer com um câmbio absolutamente desvalorizado, pelo menos no nominal, como temos agora, isso significaria, então, que vamos ter uma transmissão de inflação um choque, talvez, de inflação e talvez uma reversão da taxa de juros, tal como ela está agora nas mínimas históricas? É uma pergunta bem interessante. Eu quero encaminhar a resposta para também finalizar e fazer um balanço do que eu acho em relação ao regime de metas que deveria ser feito com ele. Primeiro, eu acredito que não, por conta do elevado nível de ociosidade da economia. Ou seja, a taxa de câmbio ela teve uma depreciação forte em 2015, o mercado absorveu e, mais recentemente, o câmbio tem depreciado bastante. E não há nenhum indicativo na expectativa de inflação para 2020 e 2021, que a inflação vai ficar muito longe da meta. Para 2020, inclusive, está abaixo da meta a expectativa. Isso por quê? Porque nem sempre, né, uma desvalorização cambial excessiva foi excessiva, não foi só o câmbio nominal que depreciou, não. Eu fiz mais ou menos uma estimação da taxa de câmbio de equilíbrio de longo prazo, deve estar em torno de 4,15, 4,20. A taxa de câmbio chegou a 4,30. Então, a gente teve um overshoot, né? Ora, numa situação de câmbios fortemente depreciado, já era para estar, né, com algum efeito defasado, né, tendo expectativa de aumento da inflação. E por que não há? Por causa da ociosidade, ou seja, o nível de, entre aspas, né, semi-paralisação da economia brasileira é tão forte, né, que não há canal de demanda que se transmita para a inflação, não obstante, né, esse choque, é quase uma espécie de choque de oferta, né, que foi a depreciação cambial recente. E finalizando, né, na minha fala, né, desde o início das suas perguntas, eu tenho uma visão teoricamente crítica em relação ao regime de metas de inflação per se, e amigos meus que são keynesianos, alguns amigos, por exemplo, porque ele fala isso explicitamente, né, o Fernando Ferrari, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele sempre coloca em seminários, em conferências, o regime de metas de inflação é totalmente incompatível com a economia keynesiana. E, de fato, é. Eu não acredito que o Keynes originalmente seria favorável, né, ao regime de metas de inflação, porque o Keynes nunca achou que a política monetária fosse um instrumento mais adequado para manter a inflação baixa. Principalmente porque, como ela interfere, né, na taxa de juros, ela interfere sobre um dos fatores preponderantes que vão nortear o custo de capital, e, portanto, os investimentos. Então, isso pode ter impacto sobre o nível de emprego. Porém, inclusive nesse paper, a gente faz essa pergunta e diz que não é. Só que, como ninguém sabe exatamente, né, o que vai se fazer com a teoria da política monetária, o próprio André Lara Rezende, né, tem chamado a atenção
de que a política monetária tem que ser totalmente reconstruída. Você está praticamente passando por uma economia em que o sistema de pagamento vai ser praticamente todo online. Né? E como eu acho que um país como o Brasil, as mudanças nunca devem ser feitas abruptamente, né? Eu não sou totalmente refratário a manter o regime de metas de inflação. Porém, né, é muito curioso que entre os 27 países que operam com o regime de metas que eu citei, o Brasil e mais um ou dois, o Reino Unido eu acredito que era um deles, mais um ou dois, são os únicos que operam o regime de metas legalmente, fazendo que o horizonte temporal de persecução da meta seja apenas um ano calendário. Na prática, o Banco Central, quando vai fazer o relatório, diz, no horizonte de tempo relevante, seria 2 anos à frente. Mas, legalmente, né, quando ele tem o Conselho Monetário Nacional, estabelece que o regime de meta de inflação para esse ano é tanto por cento, 4%, né? Ele tem que entregar a meta de 4% no horizonte de um ano. E a maior parte dos países que operam com o regime de meta dentro dos 27 ou operam com mais de 2 anos, por exemplo, o Canadá, eu não sei se é o Canadá ou a Coreia, ou vice-versa. Um opera com 3 anos, horizonte temporal, o outro com 5. O Chile, por exemplo, opera no médio prazo, sequer estabelece um período, e opera com meta de inflação. O que significa? Que se o horizonte temporal é ampliado legalmente, olha, a meta vai ser perseguida no Brasil, um horizonte de 3 anos, você dá maior espaço de política e policy space para que o Banco Central possa operar o regime de metas de forma menos conservadora e menos ortodoxa, mirando, sim, mais de um objetivo, não só a inflação, e a gente vê que o objetivo do Banco Central brasileiro tem sido claramente manter a inflação na meta. E segundo, qual é a prova disso? Nós já vimos algumas barbeiragens do Banco Central ao longo do regime de citar duas. A primeira foi do Meirelles, no imediato pós-crise de 2008, quando o Lehman Brothers quebra em setembro, todos os bancos centrais do mundo, com inflação em alta ou não, imediatamente fizeram um ciclo entre outubro, novembro, dezembro de queda dos juros. O Brasil, sob Meirelles, manteve a taxa de juros nominal inalterada, apesar das evidências já lá por novembro, de produção industrial, capacidade ociosa, exportações estavam caindo. Segundo, mais recentemente, o trabalho do Banco Central tem sido muito elogiado depois do Lula, mas não devamos esquecer isso, os blogs, né, os artigos curtos do Braulio Borges, do FGV, o Ricardo Barbosa também ressaltou muito nos artigos dele, falou que o Banco Central, depois do Lula, demorou para reduzir os juros, apesar da inflação ter ficado mais de um ano abaixo da meta. Isso é um excesso de conservadorismo. Então, quando a gente compara o manejo do regime de meta de inflação no Brasil com outros países, dentre os outros 26 que operam com o regime de meta, nós vemos que, aparentemente, o Banco Central do Brasil, ainda que não declare, ele declara que está olhando para os dois objetivos, a inflação, mas na prática não parece ser bem assim. Então, eu acho que poderia ser mudado o modus operandi do regime de metas. Por exemplo, trabalhar horizontes temporais um pouco mais longos. Eu não acho nem que deveria seguir o exemplo do Chile, colocar médio prazo, mas um horizonte que fosse de 2 a 3 anos e colocasse isso estritamente na legislação e negociasse. No Banco Central não tem credibilidade, ou seja, poderia, com a credibilidade que ele detém, convencer o mercado, né, e eu acho que ele teria argumento para isso, que seria mais interessante para o Brasil perseguir, né, os dois objetivos. Outra coisa, por exemplo, é trabalhar com o núcleo de inflação. Por exemplo, por que a inflação brasileira, né, teve um surto agora no final do ano passado por conta do efeito carne? Foi um fator atípico, um choque não previsto. É isso. Os Estados Unidos trabalham, quando vão para regime de taxa de juros, o núcleo de inflação expor, por exemplo, esses preços, né, que são sujeitos a grande sazonalidade. Enfim, você tem um cardápio de opções que poderia tornar o regime de metas menos refratário ao objetivo de crescimento.
porque da forma como está o modus operandi do regime de meta, junto, né, com as duas outras pernas do tripé, já foi o objetivo da nossa fala anterior, né, que é a questão da fiscal, né, e mais a meta de inflação, superávit e o câmbio flutuante, né, isso acaba fazendo com que o Brasil seja condenado, né, a talvez mais 10 anos, a gente já está entrando daqui a um ano na próxima década, né, a mais 10 anos de estagnação. Eu acho que isso é inaceitável, vamos dizer assim. André Nassif, mais uma vez, eu queria de coração agradecer aqui a sua participação na Revolução Industrial Brasileira. São muito esclarecedoras as suas entrevistas. Não à toa, a primeira deu uma grande audiência. Eu vou colocar aqui o link para vocês no finalzinho, para vocês poderem assistir, quem não viu ainda. E quem viu também é bom ver de novo, porque é uma baita de uma aula, né? E, puxa, agradecer, então, comentar para você aí que está nos assistindo, se inscreva no canal, porque a gente está fazendo um esforço muito grande de reunir visões que você não encontra, né, na televisão, nos jornais, sobre a economia brasileira. Você que é um brasileiro tem direito a entender melhor sobre o que acontece no seu país, e nós estamos fazendo um esforço danado para reunir essas grandes cabeças pensantes aí da economia nacional, para trazer para vocês essas outras visões diferentes, e o André Nassif certamente é uma delas, vai voltar para outras vezes. Então, ó, se inscreva no canal, ative o sino. Muito obrigado e até uma próxima.